Glória a Deus, a paz do Senhor seja com todos, aqui em casa, no nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Nessa noite nós temos a alegria, a satisfação, de um filho meu na fé, o Jair, que vai ministrar. O Senhor colocou isso no meu coração, porque eu tenho visto o trabalho dele na internet, e é um jovem que há 4 anos ele se propôs a ficar falando de Jesus, falando versículos, evangelizando pessoas. Então ele entra lá, com o rosto dele lá, vai em alguns lugares, sempre falando versículos e a palavra. E isso é muito louvável, Enquanto tanta gente usa a internet para coisa ruim, para ensinar coisa ruim, para pecar, tem um jovem do Senhor que sozinho pegou, foi lá e há 4 anos está fazendo, e ele já tem mais de 6 mil seguidores, que ouvem a palavra e tudo. E você vê, é bacana, porque ele pôs que vai ministrar hoje lá, está lá a propagandazinha. Quem quiser, for tocado, vai ouvir a palavra, vai se fortalecer e tudo mais, tá bom? Então, é uma alegria muito grande para mim, viu, meu filho? Em nome de Jesus, a Angélica, a sua esposa, que está grávida, para quem não sabe, vai ter nenenzinho agora em abril, Então, vamos ouvir, Olha o que Jesus faz. Deve ter muita coisa boa no que ele vai falar aqui para nos edificar. E a gente sabe que tem, pelo que eu tenho visto na internet, viu, Jair? São mais de 200 pessoas que estão na internet ouvindo, pelo que a gente vê toda semana, tá bom? Então, eu te abençoo em nome de Jesus, já te ungi, amém? Vamos aproveitar. O Senhor te abençoe, meu irmão. Amém, querido. Amém. Glória a Deus, A paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E que essa palavra, que eu venha me abaixar, me reduzir a nada, que o Senhor venha aparecer, Pai. Que essa palavra venha servir para nos funcionar, a te buscar a mais, Senhor. Que possa servir como um canal para te buscar mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Confesso que quando o pastor Raul mandou a mensagem para mim, eu cheguei de serviço e foi na hora do almoço. E aí eu almocei. Tá bom o som? Tá dando para ouvir? E aí eu almocei e escovei o dente. Aí quando eu estava saindo, eu peguei o celular que eu vi, eu fiquei assim, parado. Aí depois a minha esposa falou assim: o que foi? Eu falei: o pastor Raul está me chamando para ministrar. E foi um impacto que me pegou, despreparado em partes, porque eu estou preparado faz tempo, que eu oro a Deus e busco, vem estar buscando. Então foi bem gratificante, E eu louvo a Deus pela vida do pastor Raul também, que tem sido um canal de bênção. Se hoje eu estou aqui, tudo que eu sou é graças a ele, Porque a palavra que ele tem ministrado aqui, que ele tem, o alimento que ele tem colocado. E antes de eu subir aqui, o Senhor falou no meu coração, e eu lembro uma vez que eu estava orando, e eu falei: ô Senhor, se é para mim pregar a tua palavra, E eu vi o pastor Raul ministrando. E toda vez que ele ministra, é muitos versículos que ele vem. Ele se prepara muito, então ele traz o papel. Obrigado, irmão. Deus abençoe. E ele subia aqui, e ele traz a papelada dele, que ele vai rabiscando. E eu falava: Senhor, se é para mim ministrar a tua palavra, eu quero isso. Eu quero bastante coisa, Porque é um espelho, E até mesmo quando a minha esposa foi vir para cá, ela falou assim: eu vou para aí, mas se eu for servir uma igreja, eu quero uma igreja que pregue a palavra verdadeira, porque muitas igrejas hoje não pegam a palavra, E eu falei: quando você vê a igreja minha, o pastor pregando, você vai ver. E ela veio, ela amou, e foi benção. E só concluindo, aquilo que eu orei lá atrás, tudo que eu preparei. É benção. E até a Bíblia é igual ao do pastor Raul. Então é discípulo, é uma referência, Que é benção, ele tem sido benção. Mas amém, Então eu gostaria que colocasse aqui, eu quero agradecer também a todos que estão nas redes sociais, a todos que estão assistindo, que muitos falaram que queriam estar aqui, mas não pôde, então eu agradeço.
e que Deus possa abençoar grandemente. Também eu quero mandar um abraço lá na Paraíba, que toda a família da minha esposa está assistindo lá, Dona Bill, todos ali, que Deus possa abençoar cada um ali. Pode colocar aqui Jeremias 1:5. Está baixo o som? Jeremias 1:5. Eu vou ler. Então tá. Antes mesmo de formá-lo, no ventre eu o escolhi, antes mesmo de você nascer. Eu separei e designei profeta às nações. Coloca agora João 15:16. Eu vou ler aqui. Vocês não escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. João. Então, hoje, se você veio aqui, ou você mesmo que está assistindo nas redes sociais, o Senhor que te escolheu, não foi você que escolheu o Senhor. E eu gostaria que você fale para o seu irmão que está ao seu lado, foi o Senhor que te escolheu. Se você está aqui hoje, foi o Senhor que te escolheu. E Deus me escolheu. E aí eu confesso que quando eu fui preparar a palavra, eu comecei a meditar, e não fluía. E eu começava até na metade e não saía. E aí o Senhor começou a colocar na minha mente tudo que Ele tinha feito, tanto de bom quanto de ruim, tudo que eu passei desde a minha caminhada com Deus. E Ele começou a colocar. Eu entendi que o Senhor queria que eu falasse dos milagres e tudo que Ele fez na minha vida. E aí eu formei a palavra. E aí faltava o nome. E aí eu orando, o Senhor falou assim: mas olha tudo que eu estou fazendo na sua vida, olha tudo que eu fiz e faço. E aí foi o nome que está aqui. E aí Deus me escolheu, irmãos. E aí, desde pequeno, eu tinha um amor pelo Senhor. Eu amava a Deus, mas eu não ia em igreja nenhuma, eu era pequenininho. E aí eu comecei a frequentar a igreja católica, uma capelinha que tem aqui perto de casa. Eu morava na Honorina. E eu comecei a frequentar ali, porque eu tinha um amor por Deus, eu tinha uma sede, porque o Senhor tinha me escolhido. E aí eu comecei a frequentar ali, me dedicava, me empenhava, estava sempre em tudo, eu participava. E por mais que eu participava, que eu estava ali, eu não sentia a presença de Deus, não sentia nada. E isso foi fazendo com que eu fosse distanciando e acabasse voltando para o mundo. E aí passou um tempo, coloca Filipenses 1:6. Aí eu tinha desviado, fiquei um tempo sem ir em lugar nenhum. E ficava saindo. Aí Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o Senhor tinha começado uma obra na minha vida. E Ele estava fazendo, ia começar a fazer essa obra. E como que Ele ia fazer isso? Eu lembro que eu fiquei um tempo sem ir na igreja, e ali eu morava na Honorina, e ali a gente tinha um costume de ficar muito na rua. E aí o primeiro que começou a ir na igreja ali foi o Du. O Du começou a ir na igreja, e começou a ir, toda vez ele passava, todo dia de culto ele passava, ele subia a pé, ele passava em frente de casa, toda vez, né, a gente ficava na rua. E toda vez ele chamava, eu falava: o que esse cara quer, chamando para ir na igreja? Ele não tá... E foi chamando, e ele toda vez ele passava, ele chamava. E eu não dava atenção para aquilo. Mas aí, ao decorrer do tempo, eu comecei a reparar nos frutos que ele estava dando. O testemunho dele, que começou a criar um peso na minha vida. Porque toda vez que eu passava alguma coisa, eu lembrava do Du. E o Du, toda vez que ele subia, ele chamava: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E aí, no fim, comecei a vir. Um dia eu falei para ele: então eu vou, Du. E comecei a vir através da vida do Du, que foi o primeiro que me chamou para vir. Se hoje eu estou aqui, é graças a ele também, que tem sido bênção. E aí eu comecei a vir aqui. E comecei a vir, mas eu chegava aqui, eu sentava lá no fundo, ficava lá muitas vezes lá fora, ou senão muitas das vezes eu chegava aqui, depois que tinha começado o culto, e ia embora depois, antes de terminar, eu ia embora. Mas mesmo eu fazendo isso, eu sentia um pouco da presença de Deus, já era diferente. E aquilo começou a me chamar a atenção. Mas mesmo assim, foi muitos anos assim. Eu vinha, ficava, brincava, e foi passando o tempo.
E Deus tem a obra, foi fazendo a obra, e Deus falando, vai usar pessoas para falar, e aí foi passando. E eu lembro que na época, eu comecei a trabalhar na prefeitura, contratado, aí depois mandaram embora. E aí eu comprei uma moto, financiei uma moto, para mim trabalhar de mototáxi. E aquela moto foi uma benção. Mas foi uma benção, mas também foi uma maldição. Maldição entre aspas, porque ao mesmo tempo que eu usava para trabalhar, eu comecei a empinar, como muitos sabem aqui. Aí eu comecei a empinar, comecei a dar trabalho na rua, comecei a fugir de polícia, comecei a deixar de vir no culto, para ir nos eventos, e assim foi. E Deus fazendo a obra. E aí eu comecei a empinar. E passou um tempo, eu comecei a distanciar de novo da igreja. Comecei a distanciar. E comecei a ir nos eventos, comecei a ficar atrás da molecada. E aí o que aconteceu? O Senhor fez que eu permitiu que eu começasse a namorar. Porque Ele sabia que eu ia me travar um pouco, ia tirar o daquele meio. Aí eu comecei a namorar. E aí comecei a namorar. E o Senhor fala que, em Provérbios 14:12, fala assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas ao fim conduz à morte. E eu achava que estava certo. Tipo, mesmo eu namorando, ao passar do tempo, eu comecei de novo a deixar de vir na igreja. Porque os eventos que tinha de moto, os encontros que tinha, toda vez era no domingo, e a gente ficava o dia inteiro atrás de moto. E aí chegava em casa, estava cansado, eu não vinha da igreja buscar a Deus. Para ficar no mundo tinha tempo, né? E assim foi. E Deus fazendo a obra, falando comigo, mandava pessoas falando, abria a internet, vinha um versículo, pegava a caixa de leite, dava o versículo ali, e aquilo foi tocando na minha vida. E aí fala que tem um caminho que parece reto. Eu achava que estava certo aquele caminho que eu estava vivendo. Só que aí Deus vai fazer a obra dele na minha vida. E como que ele vai fazer essa obra? Em Tiago 1:2-4, abre para mim. Eu vou ler. Meus irmãos, considerai por motivo de grande alegria ao fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então Deus vai começar a fazer a obra agora através disso aqui. Ele vai usar as provas, as lutas, as tribulações, tudo que eu passava no dia, Ele vai usar para mim vir para Ele. E aí começou a vir. E aí Ele vai permitindo as provas. Deus está à porta, Ele bate, a gente abre se quiser. Ele está falando, a gente ouve se quiser. E aí eu não dei ouvido. E aí começou a vir as provas, começou a vir as lutas. E aí eu lembro que eu comecei a empinar e uma vez eu caí de moto, eu fui no ponto de socorro, e ali, como eu era muito conhecido, porque eu empinava, dava trabalho, eu era o cara, digamos assim. E aí naquele ponto de socorro ali começou a vir muita gente, e aquilo, eu comecei a me achar. Aí passou um tempo, o Senhor falou, você está com o pé muito alto, vai devagar. Passou um certo tempo, eu lembro que eu tinha minha moto, eu falei, era um final de semana, eu falei, eu vou parar. Os caras chamam, vamos para Lençóis, vamos, a cidade vizinha. Aí eu fui. E eu tinha colocado um ferro na garupa da moto, eu falei, hoje eu acabo com ela lá, né? E foi mesmo, eu acabei. Acabei com ela. Aí eu cheguei lá, comecei a empinar, na Avenida de Lençóis. Eu ia e voltava, e eu ia em alta velocidade, 120, empinava, catava o ferro no chão e começava a ralar. Aí numa hora que eu fui e voltei, eu empinei na frente da viatura da polícia. E os amigos dando risada, sai o cara, vai. E aí a polícia me viu, e eu falei, eu vou embora, né, fugir, né? Mas só que quando eu comecei a fugir, a polícia veio atrás. E conseguiu me pegar. E naquela noite eu apanhei meia hora da polícia, no meio do nada. Poderia ter me matado, só não me matou porque Deus tem a obra e Deus estava fazendo a obra. E naquele momento, os meus amigos sumiram todos. E como a minha moto ficou presa, ficou detida, eu fiquei sem moto. Aí acabou as amizades, acabou tudo. Então Deus falou, você estava com o salto muito alto, eu vou quebrar o salto. E não parou por aí, as provas começaram a vir, porque era todo um processo que Deus estava me trazendo para a igreja. E eu lembro que depois, diversas vezes, eu caía também, quase morria, mas Deus não permitia porque Ele tinha a obra na minha vida. E eu lembro que na época também eu comecei a viajar para o Paraguai, e eu viajei muito tempo para o Paraguai. Então a gente estava 2 viagens por semana, e era bate e volta, tipo, a gente ia em alta velocidade com os carros. E certa vez, a gente foi sair daqui, já saímos meio atrasado,
e já deu tudo errado, começou a dar errado daqui. Aí a gente foi, eu lembro que era quase 1h da manhã e a gente foi em alta velocidade com esse carro, e um colega meu dirigindo, eu no passageiro, e a gente foi. E chegando, antes de chegar em Londrina, no Paraná, eu lembro que eu estava sem cinto, todo mundo ia sem cinto, os caras iam dormir no porta-mala, porque a gente já estava acostumado, se achava os caras. E aí, chegando ali perto de Londrina, no Paraná, uma curva, antes de acontecer o acidente que a gente sofreu, eu lembro que algo falou para mim, assim, no meu coração, coloca o cinto, que eu estava sem cinto, eu coloquei o cinto, e pedi para o motorista colocar o cinto. Na época eu não sabia o que era, porque eu não buscava a Deus, mas hoje eu sei que foi o Espírito Santo que falou. E quando eu coloquei o cinto, meu colega colocou o cinto, na próxima curva, quando a gente entrou em alta velocidade, tinha um galho no meio da rua. E quando a gente entrou, parecia um cara se levantando. E o que aconteceu? Ele desviou, o carro se desgarrou, e foi indo, e caiu numa ribanceira de ponta cabeça. E o lado que mais afetou foi o lado que eu estava. Se eu não tivesse cinto, eu tinha morrido. Mas o Senhor não permitiu, porque Ele estava fazendo a obra. E eu lembro que na hora do acidente, olha como o Senhor estava passando uma ambulância na hora. Mas ninguém sofreu nada, graças a Deus, porque Deus é misericordioso. E se a gente tivesse capotado um pouco antes, tinha dado nos pés de calipto. E um pouquinho para lá tinha um carro parado, a gente tinha morrido. Então Deus faz tudo perfeito. E eu lembro que ali, naquele momento, o carro era alugado, né? Ele tentou falar com o seguro e não conseguimos. Então, ou seja, a gente teve que ficar ali na beira na pista, 3h da manhã, até amanhecer, para o seguro mandar outro carro lá. E ali quando a gente sentou ali, todo mundo, aí Deus começou a falar, vem para mim. E aí foi tocado, todo mundo foi tocado na hora ali. Eu lembro que todo mundo começou a contar a história de Deus, falar de Deus, e beleza. Aí o seguro mandou o carro no outro dia, 4h da tarde, a gente ficou esperando, não teve que dormir no nada. E aí o carro chegou e foi aquele impasse. Será que a gente vai para o Paraguai ou será que a gente volta? Vai. Aí uns falou, vamos, outros falou, volta. Aí outros, tá aqui, já vamos. Aí a gente foi. E eu lembro que na volta, mandou o mesmo carro, que era um Prisma, aquele Prisma antigo. E a gente foi para o Paraguai e na volta quase morremos de novo. Porque não era para a gente ter ido. E Deus começou a fazer a obra. E tudo aquilo foi falando comigo. E Deus permitindo as provas, as lutas, as tribulações. E é como um funil, vai afunilando. Ou você ouve ou vai ficando cada vez pior, E foi ficando. E aí, aquele namoro que eu comecei, eu passei a viver mais para Ele, não vivia para Deus, e Deus cortou. E aquilo foi mexendo comigo. E aí depois aconteceu diversas coisas. E foi aonde que, digamos assim, que Deus permitiu que eu caísse no fundo do poço. Por que Deus permite isso? Porque aí, quando a gente está no fundo do poço, é uma coisa boa, porque a gente só está para olhar para cima e a gente vê Deus. Não tem como a gente olhar para um lado, olhar para o outro. E foi aonde que eu enxerguei a Deus, que fala aqui em Salmo 121, 1 e 2. Levanta os meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Salmos 25, 12 também fala assim, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que se deve andar. Então o Senhor estava instruindo o caminho que eu devia andar, porque Deus tinha uma obra na minha vida. Como Ele me escolheu, não foi eu que escolhi Ele, Ele estava fazendo a obra. E eu lembro que aí eu comecei a deixar tudo, abrir mão de tudo. E aí eu passei a buscar a Deus. Confesso que eu não gostava de ler, detestava ler, na escola não foi muito bom, eu fugia e tal. E aí o que aconteceu? O Senhor colocou no meu coração a sede de ler a palavra de Deus. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu lembro que eu lia de noite. Eu ia trabalhar, eu levava, diversas vezes o pastor Marquinhos já viu, lembra? Eu lendo a Bíblia, ele estava parado nas ruas lendo. E aquilo foi me abrindo a mente, porque eu comecei a buscar o Senhor. E aí eu comecei a ficar melhor. Aquela pressão, aquele fardo pesado que eu tinha começou a melhorar. Porque as coisas do Senhor traz paz, né? E eu comecei a melhorar, e o Senhor instruindo. E aí eu confesso que na época eu não tinha Bíblia, eu comprei uma e comecei a meditar. Aí o Senhor começou a trazer pessoas de outras denominações e aí eu começamos aquela história de ir no monte orar. E foi bênção na minha vida, porque quando eu comecei a ir no monte, o Senhor falou muito comigo, me ensinou muitas coisas, eu tive várias experiências, tive o batismo do Espírito Santo no monte, foi bênção.
E foi ótimo. E foi onde comecei a buscar mais ainda a Deus, comecei a buscar a Deus. E aí eu comecei a criar aquela sede de falar do amor de Deus para as pessoas, e aí eu comecei a falar. E aí, mas só que ainda, mesmo, aí depois a moto eu tinha vendido, aí depois eu comprei outra, para trabalhar no mototáxi, mas já não empinava mais, mas eu estava trabalhando no mototáxi, mas não era o que o Senhor queria. E aí, numa blitz lá, a polícia prendeu, não sei porquê, deu um rolo e prenderam. Aí fiquei sem moto e fiquei sem emprego. Beleza. E aí eu lembro que tinha uma loja de moto com um colega meu, que eu conhecia muito ele, e eu estava sempre ali. Eu ia ali, eu não fazia nada, na minha mente eu não estava fazendo nada. Mas eu estava ali no meio, né? E se você está ali, você está, as pessoas passam, quer saber se você está ou não está, ou se você está fazendo alguma coisa. E eu lembro que eu orava muito a Deus e eu gostava de falar assim, Senhor, fala comigo, né? Eu abria a Bíblia e no versículo que caía, eu sabia que era Deus falando. E toda vez que eu fazia isso, caía em Salmos 1. Salmos 1. Salmos 1. Aí que fala que não se senta na roda dos escarnecedores. Tem como colocar aqui Salmos 1? É, 1. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos zombadores, escarnecedores. E eu vi que o Senhor não queria que eu estava ali. Então eu acabei abrindo mão. Abri mão. Comecei a deixar de lado. Que é o que fala em... coloca Lucas 9, 23. Que a palavra de Deus fala... disse-lhe Jesus a todos, se alguém quiser vir acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. E aí eu entendi que Deus queria isso, que eu renunciasse àquilo, porque estava me fazendo mal, por mais eu achasse que não estava fazendo, mas no fundo estava. E eu acabei abrindo mão. Só que isso daqui é muito difícil, assim, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo já é difícil. Porque quando fala em negar a si mesmo, as pessoas acham que é aquilo que você não gosta. Aquilo nunca vai imaginar que é aquilo que você mais ama, você vai ter que negar. E depois, toma a tua cruz e me siga. As pessoas acham que é aquela cruzinha que carrega aqui. Não, essa cruz aqui é aquela que Jesus carregou, aquele fardo, aquela cruz. E aí eu comecei a abrir mão. E a minha moto tinha sido apreendida e eu precisava de trabalhar, né? Porque na época eu trabalhava na prefeitura e aí cortou o contrato. E eu fiquei desempregado. E aí eu comecei a orar a Deus, pedindo um emprego. E aí eu lembro que na época a prefeitura abriu o concurso de serviços gerais. E foi uma época que todo mundo prestou o concurso, porque na época as pessoas falavam assim, eu vou prestar pelo menos os serviços gerais, porque eu tô efetivo e ninguém manda embora e tal. E deu muita gente. E eu lembro que eu fiz a prova escrita e passei, mas fiquei muito longe, mas passei. E aí teve a prática, e na época a prática foi lá no ginásio esporte. E eu lembro que eu, orando a Deus, né, porque o povo falava muito, falava que tinha que carpir, falava que não sei o quê, e que era difícil a prova prática e tal. E eu buscando a Deus, orando. E aí eu lembro que chegou o dia da prova, eu fui, né, e orando a Deus, né, porque eu falei, se tiver que carpir, eu nunca carpi na minha vida, nem sei pegar numa enxada. E orando a Deus, né, e Deus está sempre do lado, né, daquele que busca, ele está sempre presente. Eu lembro que eu cheguei lá na época, e todos sabem que eu faço academia, eu gosto de academia, e na época eu estava no auge da academia, pegando pesado. E aí eu cheguei lá, eu lembro que eu olhei assim, a prova prática era pegar um saco de cimento daqui e correr até ali e voltar. E tinha a posição certa, né, porque se você relaxa no corpo, se pegasse assim, era uma pontuação. Eu lembro que para mim foi a mesma coisa de pegar uma pena e passei quase em... Aí eu falei, olha, como o Senhor faz, né? E foi besta. E aí eu passei para serviços gerais, comecei a trabalhar, né? Aí eu orando a Deus para abrir outra porta, para mudar de serviço, ou abrir outro concurso. E aí abriu o concurso de motorista de ambulância. Aí também. Aí prestei a prova, passei na prática também, mas fiquei longe, né? E aí eu lembro que deu uma travada. Chamou bastante gente, mas deu aquela travada, né? Parou.
E aí, eu orando a Deus. Aí, como eu ia muito no monte orar, o Senhor falou assim, mas você faz um propósito. Aí eu lembro que eu estava para vencer o concurso, faltava pouco tempo para vencer o concurso. E aí eu falei, vou fazer esse propósito, né? Aí eu lembro que eu comecei a ir uma semana no monte, orando. Toda noite eu ia, deixava tudo que eu tinha que fazer, ia lá e orava. Eu lembro que eu comecei na segunda-feira. Aí chegou sexta-feira, sábado, domingo. Quando eu fui segunda-feira, o Aulo ligou para mim, onde você está? Eu vou ir falar com você. Eu falei, estou em tal lugar. Ele chegou e falou assim, aqui, assina aqui, você está contratado. Olha como que Deus é. E Deus faz. Amém. É para Ele. E aí eu lembro que Deus começou a falar, Deus começou a ensinar, ensinou a orar, ensinou várias coisas. E aí Deus vai começar a tratar comigo. Aí eu lembro que eu buscava paciente e no estadual, toda sexta-feira eu ia buscar o pessoal da hemodiálise. E essa vez que eu fui mais cedo, que eu gostava de ficar lendo a palavra de Deus, que eu gostava de ficar orando. E eu lembro que nesse dia, eu estava ali dentro do carro, e eu lembro que o guarda saiu com um rapaz e começou a conversar, né? Mas eu estava ali focado, e o Senhor me incomodou para ouvir aquela conversa. E eu ouvi a conversa, comecei a ouvir. E o rapaz estava falando para o guarda que estava o dia inteiro ali sem comer, que estava com fome, se o guarda não podia arrumar uma comida para ele. E aí o guarda até foi mal criado com ele. E o Senhor falou assim, você vai ajudar ele. Eu falei, amém, o Senhor está mandando. Aí eu esperei ele falar com o guarda, esperei o paciente vir. A hora que o paciente estava vindo, eu abri a carteira. E quando eu abri minha carteira, eu lembro muito bem que tinha uma nota de R$5 e tinha uma nota de R$50. Aí a minha carne, o cinquinho. Se tivesse a moedinha de 10 centavos, não, o Senhor falou assim, não, Senhor, você vai dar os R$50 para ele, né? Aí foi aquela luta, no mesmo tempo que o Senhor estava se revelando para mim o poder dele, estava me tratando também. Aí eu lembro que eu dobrei os R$50, aí o paciente veio, eu cheguei no rapaz, eu falei, dobrei, dei a mão para ele e falei assim, o Senhor te abençoe, né? E fui embora, né? Montei no carro e ia embora. Eu lembro que isso foi sexta-feira. Aí eu lembro que passou domingo, aí quarta-feira eu vim no culto, aí quando eu estava entrando no culto, e a palavra de Deus fala em Lucas 6,38, coloca para mim aqui. Deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usares também será usada para medir vocês. E eu lembro que eu entrei no culto aqui de quarta-feira, não tinha ninguém ainda, eu chegava sempre mais cedo, e quando eu entrei, o pastor Marquinho, essa besta que ele é, me deu um livrinho. Confesso que na hora nem abri, guardei o livro, aí assisti o culto, aí fui embora. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui abrir o livro para ler que ele tinha me dado, tinha uma nota de R$100. Através da vida dele, o Senhor usou aqueles R$50 que eu dei, que eu fui fiel ao Senhor, ele me deu o dobro, passado algum tempo. E Deus usou o pastor Marquinhos, que é essa besta que ele é. Eu nunca falei isso para ele hoje. E aí teve diversas experiências, com o Senhor falando, me tratando e mostrando, revelando o poder dele. E eu lembro também que eu comecei a chamar todo mundo para vir no culto. Vamos. E uns amigos meus começaram a vir comigo no culto de quarta-feira. E eu lembro que eu estava assistindo, começou o louvor e ele comigo do meu lado, não vou falar o nome para não. Eu lembro que eu olhei no pé dele assim, ele estava com aqueles coturnos de segurança, de trabalho. E aquilo me partiu o coração. E o Senhor falou assim, você vai ajudar ele. Falei amém, né? Não falei para ele. Aí eu lembro que eu fui trabalhar, isso era uma quarta-feira. Aí quando chegou sexta-feira, eu fui trabalhar o dia inteiro. Aí eu lembro que era 5 e pouco, o Senhor falou assim, você não falou que ia ajudar ele? Eu falei, nossa, é verdade. Aí eu fui numa loja, eu falei, eu vou comprar um tênis para ele, né? Aí eu fui numa loja, aí comecei a escolher o tênis, né? Aí a carne, você sabe como é que é a carne, né? Pega aquele de R$100 ou aquele de 50. Aí o Senhor parou e falou assim, mas para você não compra o melhor? E por que para eles você vai querer dar isso? Aí eu falei para a moça falou assim, você vai querer esse? Eu falei, não, qual que é o melhor daqui? Ela falou esse, eu peguei o melhor. Aí eu lembro que eu mandei embolear para presente. E aí ele chegou de tarde da casa dele. Aí eu chamei ele, eu falei, o Senhor mandou eu te dar esse tênis. E ele chorou, aí enfim, entrou. Aí passou algum tempo, ele veio novamente comigo no culto de quarta-feira. Aí quando a gente vinha a pé, eu morava na Honorina,
E quando chegou na metade do caminho, ele falou assim: eu posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. Você lembra aquele tênis que você me deu? Eu falei: lembro. Um dia antes eu passei em Bauru, no calçadão, eu vi na vitrine, eu orei a Deus e Deus me deu, através da sua vida. Então, da mesma forma que Deus se revelou o seu poder para mim, Ele também me tratou. E foi benção, é gratificante. E aí, diversas coisas. E o Senhor tem feito grandes coisas. E aí, até que hora que vai? Até as 9, né? Tá. Mas eu já estou acabando já. Se deixar, eu vou até ressecar. Eu pedi essa unção, tá vendo? E aí, já para ir terminando, o Senhor deu uma palavra para mim, para passar para vocês. E quando Paulo foi preso, e aí era necessário que ele seria apresentado a César, e aí ele foi preso, os guardas estavam com ele, e ele tinha que ir de navio. E antes de embarcar no navio, ele falou que não era, como convia ir naquela hora. E aí os guardas preferiram dar ouvido ao capitão do navio, que tinha mais experiência, e não ouviu a Paulo, que era a voz de Deus, que era o que Deus estava falando. E aí chegou no meio do caminho, a embarcação começou a sofrer um vento forte, começou a vir as lutas, tribulações, aí eles ficaram desesperados, começaram a jogar a carga fora do navio, e começaram a fazer jejum. E aí Paulo orando, Paulo olhou para eles e falou assim: vejo que vocês deveriam estar ter me ouvido. E poderia ter evitado muitos danos e muitas perdas. Mas, porém, nenhum das suas vidas vai se perder, só o navio e a carga. Então não teve perda da vida. O Senhor poupou a vida de todos que estavam ali por causa de Paulo, porque era necessário que ele seria apresentado a César. Mas teve grandes perdas. E o Senhor fala isso para você: se você está aqui hoje, o Senhor te escolheu, Ele te chamou. E Ele tem pressa para fazer a obra. Assim como Ele me escolheu lá atrás para pregar a palavra de Deus, o Senhor escolhe a cada um que está aqui, e tanto a cada um que está vendo nas redes sociais, e o Senhor tem pressa. E cabe a nós dar ouvido à palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus, porque Ele está batendo na porta, a gente abre se quiser. Só que se a gente não ouvir, o Senhor fala que vai ter muita perda. Assim como eu tive muita perda, poderia ter evitado muitas coisas, muitos danos na minha vida, o Senhor fala para você hoje que está aqui, para você que está nas redes sociais, porque não há mais tempo, o tempo está sendo abreviado, não há tempo de brincar mais. E o Senhor, assim como eu tenho salvado muitas vidas, tenho falado do amor de Deus, muitas pessoas através do meu testemunho, através da minha vida, têm se convertido, assim a cada um que está aqui. O Senhor tem pessoas para ser salvo através da sua vida, e não há hora de perder tempo mais. E tem mais ainda. Lembra de Jonas, quando Jonas fugiu da presença do Senhor? O Senhor deu uma ordem a Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Eu não vou ouvir a Deus e vou entrar no navio. Foi lá, achou um navio, entrou, se escondeu no porão e estava dormindo. Chegou no meio do caminho, veio a tempestade, veio as tribulações, e teve grandes perdas. E as pessoas que estavam naquele navio nem sabiam que Paulo estava ali, nem sabia que Paulo estava fugindo. Jonas estava fugindo da presença do Senhor. E aí tiraram a sorte lá, caiu em Jonas. E aí lançaram ele fora do navio e cessou, acalmou aquela tempestade, aquela prova, aquela luta. E o Senhor fala isso para você, para mim, para cada um que está me ouvindo. Se você fugir da minha presença, além de você sofrer grandes perdas, você não vai perder a vida, não vai perder nada, mas você vai ter grandes perdas. E não só você, mas todo mundo que estiver perto de você vai sofrer sem você saber. Tá bom? E o Senhor deu essa palavra. Porque, como eu disse, não há mais tempo, né? Como fala em... Peraí. Deixa eu ver só rapidinho. Tá, Mateus 24, 22. Abre para mim, por favor. Fala assim: porém Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. E se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo de Deus que escolheu para salvar, esse tempo será diminuído.
Então, a gente tem visto isso, porque lembra, o final do ano estava aí, agora já estamos em fevereiro praticamente. As coisas estão muito rápido. E está cada dia pior, cada dia está ficando pior. E Deus tem pressa da sua obra. Ele tem pessoas para ser salva. E hoje, infelizmente, nós temos muitas igrejas, mas o povo de Deus são pouco. É muito pouco. Então, nós temos que estar falando do amor de Deus. Não é a hora mais de brincar, porque o Senhor está à porta, né? E quando Ele vir, a gente tem que estar preparado, porque não vai entrar, pecado nenhum vai entrar, não adianta que não vai entrar, pecadinho e pecadão. E a própria palavra de Deus fala isso. Em Romanos 11, 22 fala assim, ó: portanto, considerai a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade para vocês, e desde que permaneça na bondade dele. E de outra forma, vocês também serão cortados. Então, é vocês que Deus fala, é o povo de Deus mesmo, aquele povo que está se preparando, está se dedicando. Não é que não vai mais pecar, vai pecar, mas é pecado que a gente faz, como digamos assim, sem querer, né? Agora, você permanecer no pecado é diferente, totalmente diferente. E Deus fala assim também, em Tiago 2,10 fala assim, eu vou me errar: portanto, qualquer um que guardar toda a lei, e tropeça em um só ponto, torna-se culpado em toda a lei. Então não adianta você viver 30 anos na igreja, se quando Jesus voltar, porque Jesus vai vir para julgar, ele não vai vir. O povo fala muito de graça, 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 mas quando Jesus voltar, der a ordem, o arrebatamento vir, ele vai vir como juiz, ele vai vir para julgar, não vai vir para... A graça vai ser retirada, ele vai vir como vai vir julgar as pessoas. Então temos que tomar cuidado. E está sempre buscando mais a Deus, está se empenhando, que não há mais tempo, tá? O tempo está curto, como o pastor Raul tem pregado diversas palavras, que é um alimento fortíssimo, né? Tem sido bênção. Então, não é hora de perder tempo. E Tiago 5,9 fala assim, coloca para mim: irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Então, todo mundo fala. Você pode pegar a televisão, está falando da volta de Jesus, todo mundo fala. Só que infelizmente, a gente brinca com Deus, né? Porque hoje em dia é difícil. Hoje nós estamos vivendo um tempo que tem muitas igrejas, cada quarteirão tem 5 igrejas. E eu lembro que eu fui visitar uma igreja, eu não vou falar daqui, tá? Também tem, mas eu vou falar de outra cidade. Eu fui em Macatuba fazer uma visita, que um irmão me chamou, eu fui lá visitar. E eu lembro que eu cheguei na igreja, a hora que eu olhei assim, era a igreja que ele me chamou para ir, e do lado tinha outra igreja. E eles ficavam brigando, um com o outro. Eu falei, mas como que pode isso? Não é o mesmo corpo, não é? E eles ficavam, isso tem em todo lugar, até aqui tem. Então não é a hora de brincar, é a hora da gente buscar o Senhor, porque o Senhor está à porta. E assim como Ele tem pessoas para ser salva. E eu demorei ainda para me converter realmente. Eu brinquei muito com Deus e tive muitas perdas, porque eu não dei ouvido a Deus. E quantas vidas não se perdeu por causa de mim? Porque era necessário ser salvo por mim. E aquele tempo que eu brinquei se perdeu. E assim o Senhor fala para você: tem vidas a ser salva. Infelizmente, estamos vivendo um tempo que ninguém mais quer ouvir a Deus. Aquele tempo que a própria palavra fala que o Senhor lá de cima não vê mais quem que serve a Deus e quem não serve. Hoje em dia, você pega, está tudo igual. O povo de Deus não está mais salgando, sendo sal, sendo luz. Então é hora de acordar. E é hora de buscar a Deus, porque não há mais tempo. Olha, vai lá. Ela também foi aí, como depois de tudo isso que aconteceu, eu me converti realmente, passei a buscar a Deus e me dedicando a Deus e me empenhando a Deus, e eu orava a Deus para me dar uma pessoa que seria uma pessoa de Deus, que entrasse para somar na minha vida, que não ia me tirar da presença de Deus, mas que ia me impulsionar mais para a presença de Deus. E aí eu lembro que através do Instagram, eu postei uma foto, ela comentou, e aí a gente começou a conversar, e a conversa começou dar certo, a gente começou a orar, passou um bom tempo orando, e aí eu lembro que eu recebi a resposta do Senhor, e aí eu tinha que ir lá visitar ela mora na Paraíba, para quem não sabe, na Paraíba, Sapé.
E aí eu fui visitar ela. Eu lembro que eu peguei férias, peguei 15 dias, e eu fui visitar ela. E aí, antes de eu sair daqui, eu falei para ela, eu vou ir visitar você, mas se eu chegar aí, seus pais e a sua mãe não gostar, não adianta, a gente vai parar por aqui, porque não é de Deus, entendeu? Eu lembro que eu fui. Aí todo mundo falava para mim, mas você vai ser louco, sair daqui para ir lá na Paraíba, com uma pessoa que você conheceu na internet, porque hoje em dia, infelizmente, a internet é complicado, né? É benção, mas também tem muita coisa errada. Aí eu lembro que eu cheguei lá e foi uma festa, foi bênção, e foi bênção. E nesse tempo também ela tinha recebido várias palavras, várias profecias, né, de parentes dela, que falava que ela ia conhecer um rapaz, e na época ela estava se convertendo, mas ela não ia à igreja nenhuma, ela ia, ficava mais na casa dela, e ela falava que tinha um amor por Deus também. E uma pessoa falou para ela assim que quando ela se convertesse, quando ela realmente se entregasse para Jesus, ela ia conhecer um rapaz e ela ia ser muito feliz. E o rapaz era moreno, forte, bonito. E aí, quando ela se entregou para o Senhor mesmo, que foi na casa dela ainda, né? Ela se entregou, ela teve um propósito com Deus, orou e se entregou. Passou um bom tempo, foi assim, né? Passou um bom tempo, ela me conheceu, ela falou. E tinha tudo uma palavra que ela tinha recebido e tudo se cumpriu e foi bênção. E tudo que ela gosta, eu gosto, é a mesma coisa. A gente não briga, tu vive em paz. É uma bênção, é de Deus. E tudo aquilo que ficou para trás que eu perdi, as decepções, Deus deu em dobro. E hoje tem a nossa filha que está vindo, que é bênção também, que vai ser, graças a Deus, eu vou ensinar no caminho do Senhor, porque no mundo que a gente está vivendo é difícil. Se a gente não ensinar as crianças no caminho que se deve andar, é difícil. E está ficando pior. E até o nome dela também, da Isabela, eu orando a Deus, uma madrugada, eu lembro que eu cheguei em casa, o Senhor falou Isabela, eu falei Isabela? Aí o Senhor falou Isabela, e eu nem estava com ela ainda, aí falou, Isabela, aí eu fui pesquisar o significado de Isabela, que é consagrada e separada a Deus, e é o significado do nome, e meu nome Jair também é quase igual, então eu creio que vai ser bênção, e Deus tem feito muitas coisas, e está fazendo, né? Mas a gente não pode parar, porque quanto mais tempo passa, mais a gente vai acomodando, vai se afastando de Deus. Porque quando é novo a gente se converte, tem aquele primeiro amor, você busca, você faz, mas ao decorrer da caminhada vai se esfriando se a gente não abrir o olho. E nesse momento, se Jesus voltar, a gente não vai subir, não adianta, porque não vai entrar pecado. Porque se Deus foi severo com Sodoma e Gomorra, que hoje em dia, em vista de hoje em dia, era santo, porque hoje, o que a gente vive hoje, Deus me livre. Em termos de internet, Deus, é pai matando filho, filho matando pai, então é complicado, e é tempo de buscar o Senhor, porque não há mais tempo, e é isso aí, amém, fique com Deus. Vamos ficar em pé, então. Amém. 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 Senhor Deus, Tu és santo, Pai. Obrigado por essa palavra, Pai. E que essa palavra possa servir para nos impulsionar a buscar ao Senhor mais e mais, Senhor. Também eu peço que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, Pai. Repreenda todo o mal, cubra cada um, Pai. Que o Senhor, assim como o Senhor me guiou, Pai, na Tua presença, que o Senhor possa criar cada um, Pai. Que tudo que está travando, Pai, a cada um que está aqui a buscar a Ti, que o Senhor venha quebrar agora, que venha cair por terra, em nome de Jesus, Pai. E que a cada um também que está aí nas redes sociais, nos assistindo, Senhor, que o Senhor venha tocar, Pai. Que essa palavra venha entrar e venha ser tocada, Pai. Que possa ter um encontro real contigo, Senhor, possa quebrar toda a cegueira espiritual, Pai. E que o Senhor venha arrepender tudo que está travando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Difícil, hein? Treme. Amém. Quero agradecer muito a vida do Jair. E mais uma vez é o que eu digo, eu só faço as coisas quando o Senhor manda eu fazer. Então nada vem de mim, é do Senhor. E quando a gente faz isso, a gente só acerta, né? Que satisfação, viu? Eu não conhecia nada disso aí. Até ia perguntar uma hora se a ambulância ele empinava também, mas eu não quis perguntar. Não, Deus é tão bom que quando eu me converti, Ele tirou esse mas eu não sabia nada, você vê, é por isso que é importante o Senhor dar essa direção. Porque eu sei que tem muito, eu vou fazer uma noite de domingo aqui, só com testemunhos.
Você vai ver que os irmãos, a maioria que vem aqui, não pensa que nasceu em berço evangélico não, do cristão, já nasceu seguindo a Bíblia não. Tem muitos aqui que eram bêbados, de cair na sarjeta, vários problemas. Então eu quero que todos se preparem. Eu vou fazer não só um domingo, mas cada mês, testemunhos rápidos, contando o que era que a pessoa era e o que Jesus mudou. Você vai ficar surpreso como a vida do Jair. Eu soube agora, né? Então isso me abriu a mente também, que a gente precisa ouvir esses testemunhos, né? A gente tem irmãos aqui, por exemplo, né, o Bozó sofreu acidentes, Deus salvou a vida dele. Eu lembro que ele contou isso há muito tempo. Ninguém sabe, não sabe o que Deus livrou a pessoa, cada milagre que Deus fez, né? Então é muito importante nós como igreja, a nossa Jerusalém, né, a gente saber os nossos irmãos, tá certo? E olhar para ele daqui por diante e falar, é um milagre de Deus, sabe? Tenho que ouvir esse homem, essa mulher, porque é um milagre de Deus, tá? Então agradeço muito a você, ao Senhor, por ter dado essa direção, e só me anima a fazer isso muitas vezes, tá bom? Obrigado, viu, Angélica? Queria que ele contasse, falasse de você aqui, porque foi um testemunho maravilhoso. Mas é muita coisa, se for contar mesmo, na letra, levar um culto. Eu sei. Tem coisa. Eu sei, mas uma maravilhosa. É benção, né? Tá? Nós vamos ter outras oportunidades, viu? Não vai ficar numa só. Dia a gente conta. São oportunidades que vão ter sempre, tá bom? E eu quero avisar o pessoal de casa e aqui, que domingo o pastor Marquinhos vai ministrar uma palavra maravilhosa, que ele já falou para mim, muito importante. Quarta-feira eu vou dar um estudo completo aqui sobre batismo nas águas. Completo. Vai além do que eu já tenho falado nos batismos. Muito além. Vai ser mais profundo. Você vai entender tudo sobre batismo, a importância, o significado, como faz, tudo na Bíblia. Então vai ficar gravado lá para você poder mandar para quem você quiser, a hora que você quiser. E se instruir. Então quarta-feira, não percam, falando. E depois eu vou marcar um domingo, aviso com antecedência, né? Nós já temos um grupo para batizar. E sabendo também, eu quero avisar também que criança, tá certo? Criança com uma certa idade, né? Vamos supor assim, a partir de 8, 10 anos, que já tem o entendimento, que os pais ensinaram, tá certo? A temer ao Senhor, a obedecer ao Senhor, ter prazer na igreja, ter prazer na Bíblia, também pode, se já tem essa consciência, né? Eu também batismo, entendeu? A gente batiza, porque fica gravado já na cabeça da criança que ela é do Senhor, entendeu? Então é muito importante isso, tá bom? Então pensem nisso, ouçam a palavra quarta, e depois eu aviso com antecedência, talvez final de fevereiro ou comecinho de março, nós vamos fazer, o irmão Wilson já cedeu a piscina aqui do lado, atravessando a rua, para a gente fazer. Então vai ser num domingo de manhã, eu aviso com muita antecedência, mas vão se preparando, vão conversando, escutem a mensagem de quarta-feira para você fazer a coisa com certeza. E você vai ver a importância, tá? Sem o batismo nas águas, que é arrependimento da vida de pecado anterior, não há um começo com Deus. Tem que ter esse selo de obediência. Jesus fez. Quem somos nós, né? Para falar, não, eu não preciso. Tem que fazer. E eu vou provar isso na Bíblia. Se Jesus, que não tinha pecado, fez, só para obedecer o Pai, e o Senhor aparece, né, em forma de pomba, o Espírito Santo vem, e há uma voz no céu dizendo assim, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em quem? Quem obedece, sem ficar se queixando ou negando, tal. Então, assista e eu vou marcar. Então não se preocupe, todo mundo que quiser ser batizado vai ser. Mas não adia isso, porque é limpeza da vida de pecado passada. Tem que limpar, tem que apagar esse passado e começar uma vida nova, nascer de novo, novidade de vida, o mais rápido possível, tá bom? Então eu abençoo a todos em nome de Jesus, viu? O Senhor te abençoe e te guarde, cure os irmãos que estão passando por Covid, seja anulado todo sintoma, todo mal-estar, destruindo esse vírus na vida, protegendo cada família, não se alastrando para mais ninguém, na família, na igreja, em o nome de Jesus. Nós damos ordem. O Senhor disse, esses sinais seguirão a todos os que crerem em mim, em meu nome, que foi falado aqui bastante, em meu nome expulsarão demônios. Demônios são aqueles que oprimem, e Jesus curava os oprimidos do diabo.
tá certo? E colocarão as mãos sobre os doentes e serão curados. E se derem e fizerem alguma trama, alguma coisa mortífera, né? Ou algum mal desejando para alguém, não sofrerão dano algum em meu nome. Esses sinais já foram dados. É o poder, é o poder. Quando diz que o reino já veio para nós, é porque quando o Espírito Santo veio e entrou na nossa vida, o governo, reino é governo, o governo de Deus, tá? O governo de Deus nos céus está sobre nós. Então, nenhum mal